summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but. Olá, muito boa noite a todos. Espero que estejam bem. Só um recadinho aqui, o professor Ednei entrou sem estar logado com @escola. Então, se puder sair e entrar com @escola, senão não vai contar falta no BI. Acho que vamos começando para não nos atrasarmos aqui. Ainda está faltando alguns professores, tem alguns de outras turmas que vão participar hoje conosco. Acho que é a professora Viviane e a professora Lourdes, dos que me avisaram por enquanto. Então, vou colocar aqui para apresentar, dar os recados iniciais e a parte do acolhimento, e aí nós já damos início às apresentações. Deixa eu só abrir primeiro aqui a... Então, hoje nosso último encontro, vai ser um feedback, compartilhamento. Rapidamente, ali, brevemente, vai ser apresentado todo esse percurso que foi ao longo desses 10 encontros. E aí, ao final, nós fazemos o nosso compartilhamento de experiências. De momento, assim, da turma que está presente, nenhum está reprovado por nota a princípio. Não sei a questão das faltas, mas pelo que eu fui olhando aqui, a princípio ninguém dos cursistas que estão aqui, e nem a professora Viviane, nem a professora Lourdes vão ter problemas com faltas, Então, por nota, ninguém foi reprovado, mas assim, só não sei a questão daí das faltas, aí que vai ser o BI de vocês. Mas pelo que eu olho aqui e contabilizei a presença, também ninguém vai ter esse problema. Então aqui, passando na nossa agenda, nosso último encontro. Então hoje só feedback e compartilhamento. Então como que vai funcionar o nosso encontro? Vai ter um acolhimento ali de uns 10 minutos, e aí uma retomadinha da jornada, mais ou menos, nem 10 minutos, e aí eu já passo para vocês fazerem as apresentações, tá? E aí ali no decorrer do próximo slide eu já vou comentar como que vocês podem estar fazendo essa apresentação, e aí para concluir. Então, primeiramente, chegamos ao fim da nossa jornada, aprendemos, trocamos e construímos várias coisas boas e relevantes durante esse trimestre. Aproveite esse momento para expressar em uma palavra como esta jornada marcou a sua formação e atuação. Então, primeiramente, eu vou apresentar um vídeo para vocês. O vídeo é um trecho do filme Poder Além da Vida, e aí nessa cena vai retratar um diálogo entre um mestre e o aprendiz. Então primeiro a gente vai visualizar esse trecho do filme Poder Além da Vida, e aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre. Ei, por favor, fala que estamos chegando. Ah, para com isso. 3 horas andando. Já, chegamos.
Onde estamos? Onde eu queria te trazer. Para apreciar a paisagem? Aí, perto do seu pé. Essa flor? Não. Acho melhor não ser... A pedra. Tem alguma coisa de especial com essa pedra? Tem alguma coisa errada? Dá um tempo, Sócrates. Achou que eu estava preparado para ver uma pedra? No caminho você estava todo animado, estava feliz. Estava porque achei que fosse ver alguma coisa importante. Você parecia um garotinho. Foi você quem disse. Durante a caminhada toda eu fiz você se sentir bem. Porque durante 3 horas eu esperei para ver alguma coisa maravilhosa. Mas você viu. Mas não tem nada aqui a não ser essa pedra. Eu devia ter contado antes de sairmos. Mas eu acho que não estava certo de que iremos encontrá-la. Nunca estou. Lamento que a sua alegria acabou. A jornada. A felicidade está na jornada, não no destino. Não sei se vocês já assistiram esse filme, então, O Poder Além da Vida, mas ele traz uma lição para nós, né? Uma lição desse pequeno trecho aí para nós é válida, né? Aí a lição seria no sentido que ao percorrermos, né, um caminho visando atingir um determinado objetivo, né, o mais importante não é obter ou não o sucesso, mas sim o aprendizado que adquirimos nessa caminhada, né, durante a nossa jornada. Isso vale muito, e esse trecho de filme cabe a nós refletir para a nossa jornada aqui durante o trimestre. Que o mais importante nesses 10 encontros que se passaram foi o aprendizado que a gente adquiriu nessa caminhada durante essa jornada. E aí eu gostaria, vocês podem colocar no chat mesmo, em uma palavra, né, o que essa jornada assim marcou vocês, tanto para formação, enquanto, quem sabe, enquanto pessoa ou enquanto profissional, e o que ela pode também beneficiar na atuação de vocês. Então, se vocês puderem, por gentileza, colocar uma palavra, né, que expresse o que essa jornada marcou vocês. Vamos dar uma olhadinha aí o que vocês vão colocar no geral. Superação, aprendizagem, encorajamento, reflexão, determinação. Palavras diferentes. Compartilhamento, conhecimento, aprendizagem, aprendizado. Ok, que bom então que essas palavras, de maneira geral, elas expressam um benefício, né, do que a jornada trouxe para vocês. E era esse o objetivo. Falando nisso aqui, do grupo que está aqui, quem que conseguiu fazer a inscrição para projeto de vida nessa mesma turma, ou na turma do outro horário, ou no horário da quinta-feira? Tá, professora Viviane, mais alguém que conseguiu se inscrever na minha mesma turma, só para mim saber se vai mudar muito os meus cursistas ou não, porque a professora Fernanda tá balançando a cabeça, não conseguiu. Na verdade, a escola me orientou a fazer o de coordenação. Ah, sim. E eu não gostei, porque assim, eu estou coordenadora, né, Ana, mas eu sou professora, né, eu queria continuar, mas... Sim. A gente segue as orientações da direção, né? Tem uns que mudaram mesmo, assim, né? Igual ano passado, quando eu estava como cursista,
eu fui mudando, assim, nos 3 trimestres eu trabalhei diferente. No primeiro eu trabalhei com matemática do ensino fundamental, no outro eu trabalhei com matemática do ensino médio e no último educação financeira. Então eu fui mudando, assim, né? Imagino que talvez alguns de vocês, ou por escolha ou não, né, também às vezes fizeram essa mudança, tá? Ah, vocês estão comentando ali, redação e leitura. Ótimo, porque eu vi que já estavam completas as inscrições das turmas da noite. Eu acho que eu olhei de manhã, se não me engano, as quarta-noite, as 2 turmas que eu tenho já estavam completas. E aí eu não tenho esse acesso ainda dos cursistas, né, que se matricularam no meu componente. Só semana que vem que eu vou saber. E aí o da quinta-feira, que de manhã eu olhei que faltava acho que 4 ou 5 vagas ainda para preencher. Ah, ok. Vou fazer recursos educacionais digitais. Sim. É isso que eu tava comentando. Às vezes por escolha ou não, às vezes o horário não tava tão apropriado, ou às vezes por querer conhecer outro grupo de estudo mesmo, a gente faz essa alteração. Então aqui, retomando nossa jornada, então nós tivemos a professora Maria Leonilda vai fazer filosofia, por ser da área mesmo, né, provavelmente. Eu fiz na sua, mas tive que mudar. Ah, sim, porque não teve projeto escola, projeto de vida, né, na escola, só inglês e redação. Sim, porque conforme orientações, então para esse trimestre, a preferência então que fosse professores que estão atuando em projeto de vida, né, pelo fato da implementação ser especificamente na turma de projeto de vida, né, já que nessa jornada então vai ser mais voltado ao projeto de vida em si mesmo, então por isso há necessidade de professores da área que estejam atuando na área. Professora Andréia levantou a mão. Então, professora, eu não fiz mesmo projeto de vida com a professora mesmo, não por nada, né? Mas aqui eu achei bem difícil, sabe? A implementação, nossa, eu me bati bastante. Então. E eu queria dizer que as aulas foram muito boas, eu gostei bastante. Foi, assim, não foi melhor porque eu trabalhei no celular, mas foi muito elucidativa. Viu? Eu entendo vocês, porque eu imagino que, como eu trabalhei projeto de vida ano passado, né, a gente tem a noção do que eram trabalhados conteúdos. Mas aí eu admiro vocês quando eu perguntei no primeiro dia de aula, né, quem que trabalhava com projeto de vida. E eu lembro que somente alguns ergueram a mão, que estavam com o componente. Então, estar num grupo de estudos que você não conhece, assim, ou você conhece o mínimo possível dos conteúdos que vai ser trabalhado, isso é difícil, porque quando a gente se separava nos pequenos grupos, eu pedia, abram lá o slide do projeto de vida que fala sobre as profissões. Às vezes tinha alguns assim que ficavam, mas o que se trabalha direito, né? Então admiro que vocês conseguiram, e que bom que conseguiram terminar, né? Então vocês já têm pelo menos um conhecimento mínimo. Se alguém perguntar para vocês, quem sabe, mas o que se trabalha em projeto de vida? Né? Então, mais ou menos, vocês têm essa noção de falar que são conteúdos que buscam a autonomia do estudante, né? Que buscam trabalhar a oratória, a argumentação, né? Que buscam, como fala o próprio nome, projeto de vida, para eles se encontrarem enquanto pessoa, enquanto eu, enquanto sociedade. Então, é bacana. Eu admiro, então, quem conseguiu finalizar a jornada. Então aqui, só retomando nossa jornada, nós tivemos alguns encontros, por exemplo, um dos primeiros ali, tirando aquela parte tecnológica, primeiro foi desafios do novo ensino médio, né? Depois nós viemos para o uso de boas perguntas, aí posteriormente estilos de aprendizagem, depois nós tivemos 2 encontros trabalhando a taxonomia de Bloom, e por último, a aula passada, então, trabalhando essa questão do monitoramento da aprendizagem. Antes, então, de nós passarmos para os relatos, eu preciso que vocês preencham esse formulário. Ele foi desenvolvido, então, para identificarmos os avanços que conquistamos nessa jornada e para coletarmos sugestões que contribuam para o desenvolvimento de nossa formação. Deixa eu copiar o link aqui.
Então eu vou esperar vocês responderem esse link. E aí depois a gente continua. Então, só para quem tá nessa turma de agora, se caso pergunte ali, é turma U, tá? A turma da professora Viviane, que está com nós hoje, é a turma N. E a turma da professora Lourdes é a turma AD, tá? Porque provavelmente vai pedir ali a informação do nome da turma. Turma U é a nossa turma de agora. Turma N é da professora Viviane, turma AD da professora Lourdes. Então, vou esperar vocês responderem para a gente continuar. Qualquer dúvida, me perguntem aqui em relação à abertura do link. A primeira pergunta, né, já fala em qual turma você está inscrito. Professora, quando eu coloco próxima, não vai para frente. Eu não entendi. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui se alguém já conseguiu avançar para o próximo ou será que isso tá problema no geral? Na verdade, tem que entrar ali quando você tem para você confirmar o seu e-mail. Aí tem que clicar no quadradinho, daí você consegue Sim. avançar. Ali registrar, né, o e-mail de vocês com o e-mail a ser incluído na minha resposta. Será que a professora Lourdes marcou essa opção? Eu já consegui agora. Tá. Ótimo. Ok.
Acredito que quase todos, né, já estejam finalizando, Alice. Vão estar lá pela aba 4 ou 5, provavelmente. Esperar mais uns 2 minutinhos, então. Acho que a maioria, né, já está respondendo e quem provavelmente já está finalizando, então eu vou passando aqui para o próximo slide até que vocês finalizam essa parte. Então, como que vai ser o compartilhamento das nossas experiências? Agora vamos apresentar, então, os relatos de experiências que produzimos nesta jornada. Para que possamos aproveitar bem este momento, observe os combinados. Então, aproximadamente, vocês terão, então, 5 minutos, né, para fazer a sua apresentação. Tentem ficar dentro desse tempo, né, aí vocês podem apresentar, então, aos seus colegas de formação o relato de implementação de vocês. Caso vocês queiram apresentar slides mostrando também as fotos ou o próprio relato mesmo para dar uma noção da sua fala, né, vocês fiquem à vontade em relação a isso. Direcione sua apresentação para os aspectos positivos, né, que foram vivenciados na implementação. Então, é como quem já estava nos outros encontros visualizou como que os outros estavam apresentando. Vocês vão contar da turma, qual estratégia, que é o principal, qual estratégia do grupo de estudos aqui que vocês usaram nas suas aulas de projeto de vida, né? Qual que foi a aula ou qual adaptação então que vocês tiveram que fazer, principalmente para quem não tinha o componente curricular projeto de vida. E aí, no grupo, né, no geral, né, respeita o momento de apresentação de seus colegas, procurando não fazer intervenções, utilize o chat para elogios ou questionamentos e não realizar análises comparativas entre as apresentações. Durante a apresentação, então, você pode indicar os aspectos positivos vivenciados na implementação e explorar as estratégias que você utilizou para superar os pontos de atenção encontrados e trazer reflexões sobre as aprendizagens que incorporou a partir das discussões do grupo de estudo, ou seja, né, o que eu comentei, qual estratégia do grupo de estudos aqui, do GE, que foi trabalhado na aula de projeto de vida, né, que é a adaptação que vocês tiveram que fazer. A experiência de experimentar novas abordagens e estratégias didáticas e as contribuições do grupo de estudos para a sua prática. E aí, antes de deixar vocês começarem a apresentar, que é a professora Fernanda que vai começar, que ela me pediu anteriormente, sobre as notas, assim, né? Então, vocês sabem que eu também precisava avaliá-los a partir de alguns critérios, né, que eram chamados de rúbricas. Para quem não ficou com a nota integral, foi provavelmente pelos seguintes casos. Ou isso no plano, né, no plano de ação. Tinha lá os slides, né, que vocês precisavam se basear. Alguns cursistas, naqueles slides que dava exemplos assim de como escrever a descrição da escola, de como descrever a metodologia, tipo, deixou alguns slides assim vagos, tipo, não precisava deixar aqueles slides, poderia apagar, deixar só o plano. Outra coisa em relação ao plano, que talvez eu tive que descontar alguma pontuaçãozinha ou outra conforme as rúbricas que foram passadas para mim. A questão, por exemplo, um plano de ação é como se fosse um plano de aula. Então, o objetivo dele é estar a máxima clareza possível para que, por exemplo, vamos dizer, a professora Lourdes lá fez um plano de ação. Se eu pegar o mesmo plano de ação da professora Lourdes e ler, eu vou conseguir entender e vou conseguir aplicar também, né? Então, talvez em alguns faltou um pouquinho dessa clareza. Ou o principal, né, dos que ficaram ali com notas 70, 80, mais ou menos, não adaptou, não pegou uma aula sobre projeto de vida e o principal,
não adaptou uma metodologia que foi trabalhada aqui no grupo de estudos. Por exemplo, nós vimos a taxonomia de Bloom, nós vimos o sentem e conversem, sentem e escrevam, né? Vire e converse. Nós vimos as metodologias VARC. Então, teve várias estratégias metodológicas que vocês poderiam ter utilizado. Então, nessas notas aí, talvez o que eu precisei descontar foi nesse sentido. Aí, se alguém tiver dúvidas, assim, que precise que eu explique melhor a sua nota, daí no finalzinho, né, depois que nós encerrarmos a reunião, eu posso ficar e conversar com cada um pessoalmente para explicar, tá? Mas como eu falei, ninguém reprovou por nota, tá? E aí, as informações, né, vocês já conseguiram fazer as inscrições, então inicia-se na semana do dia 22/5, né, então vocês vão ter 2 semanas aí de férias, né? E o fim da jornada 25/8. Deixa eu ver uma coisa agora que eu não me detive isso antes. Se vai coincidir com o término do segundo trimestre. Sim. Também vai coincidir com o término do segundo trimestre. E essa aqui vai ter 12 reuniões. Então ela é um pouquinho mais extensa. Essa tinha 10, né? A outra, então, 12. Então, agora eu paro de apresentar aqui. E aí, eu vou pedir assim, então a professora Fernanda vai começar. E aí, vocês podem ir levantando as mãozinhas agora aí na ordem, que daí eu vou seguindo a ordem que vocês erguerem as mãozinhas para fazer a apresentação. Então, o professor Raul vai ser o segundo. E assim, vocês vão erguendo a mãozinha. Podem erguer todos já, os que faltam apresentar. Daqui, já apresentou a professora Angelita, já apresentou a professora Gisele, já apresentou o professor Júlio, professora Luciane, professora Maria Leonildo. O restante todos precisam, tá? Inclusive daí, deixa eu ver se a professora Viviane Genaro, né? Porque eu tenho 2 Viviane. Não apresenta. É que a professora vai apresentar e a professora Lourdes já apresentou. Então tá. Então, professora Fernanda, fica à vontade. Quiser usar os slides ou não, aí então fica a critério de cada um. Caso eu veja que tá passando um pouco dos 5 minutinhos, eu que vou erguer a mãozinha, eu vou tentar fazer algum sinal sonoro aqui para interromper. Então, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Tá aparecendo aí? Sim, está aparecendo. Podem confirmar se está aparecendo? Tá, sim. Então, eu escolhi a aula gravidez na adolescência, uma questão de todos, porque eu acho que é bem importante a gente trabalhar esse assunto com os nossos adolescentes, né? Porque eles estão bastante desinformados e foi a aula que eu escolhi. Então, foi a aula 6 do Colégio Estadual Veracruz, aqui do núcleo de Maringá, na cidade de Mandaguari. O objetivo foi compreender a relação entre autoconhecimento, construção de um projeto de vida e a prevenção responsável da gravidez na adolescência. Eles conhecerem mesmo, nós fizemos muitas aulas, eu tive que usar 3, só para abordar o tema, porque eu passei vídeo, eu passei textos, eu passei relatos de ex-alunos que tiveram a gravidez na adolescência e o que isso impactou, né, no projeto de vida deles. Então, eu convidei 2 enfermeiras para fazer palestras sobre o tema. Aí eu até convidei 2 turmas que não eram minhas, que eu dou aula no primeiro formação de docentes e no primeiro ADM, nos cursos técnicos. Mas tem o primeiro A e B, que é do novo ensino médio, eu convidei também para participar, porque eles também têm essa aula e eu achei interessante abusar das palestrantes, né? Já está passando informação, então passa para mais pessoas. Depois da palestra, nós fizemos um debate, né, que eu adoro. Eles levaram perguntas para ver mesmo o que eles entenderam, o que podia ter de prejuízo no futuro deles. Fiz um mapa mental, foi bem tranquilo. Aqui tem as imagens da palestra, nós colocamos no pátio, porque nós não temos auditório, então teve que ser no pátio mesmo, teve bastante participação, em torno de 120 alunos. Eu aí... Aí as meninas levaram os métodos contraceptivos, mostraram uns bonequinhos dos órgãos, né, sexuais,
mostraram bastante imagens para eles de doenças sexualmente transmissíveis. Também não é só a gravidez, né? E nós fizemos um trabalho durante o percurso que era para fazer um cartaz sobre os métodos contraceptivos. Infelizmente, nessa foto aí, os alunos já tinham roubado bastante coisa, que eles colocaram embalagem de camisinha, feminina, masculina, comprimidos. Você acha? Os alunos, até os comprimidos, os alunos pegaram. Sem comentário, né? Olha, foi bem bacana, eles se envolveram bastante. Eu fiz um mapinha mental sobre a gravidez na adolescência, tudo o que acontece, as causas, o que eles podem sentir no corpo, o que é a necessidade deles, que eles vão ter que ter uma atenção maior, ir no médico regularmente, que atrasa os estudos, que atrasa a vida profissional, e que o corpo deles ainda não está pronto, né, para receber uma gestação. Então, nós passamos tudo bem bonitinho. E foi satisfatória, envolveu os alunos nas várias etapas propostas. Durante a aula com perguntas dialogadas, uma aluna relatou que a mãe engravidou mesmo utilizando a pílula do dia seguinte. Aí, conversando com a turma, expliquei que, de acordo com a bula, a pílula do dia seguinte tem eficiência de até 90%. Então, foi bem, bem bacana, assim. E eu acho que o resultado alcançado é estabelecer a relação entre autoconhecimento, construção de projetos de vida e a prevenção responsável da gravidez na adolescência. A gente, foi isso. Bem rapidão aqui para vocês. Eu gostei bastante, assim, eu achei que eles se envolveram bastante, muitas dúvidas eles tinham, eu vi que muitos alunos têm dificuldade de conversar com familiares a respeito. Alguns nós descobrimos que já têm vida sexual ativa e a família não sabe, então não foi no médico, não está usando preventivo, nada. E a gente orientou mesmo, assim, não é não, o seu corpo, suas regras, porque às vezes aquela conversinha do namorado, né, acaba cedendo e a gravidez fica com ela, o bebê fica com ela, né? Então, principalmente nessa idade, eles não têm muita responsabilidade. Ainda mais que o menino tem um pouco mais de dificuldade de amadurecimento, né? E a gente está trabalhando ali na faixa de 14, 15 anos. Então, eles estão conhecendo o corpo ainda. Então, eu achei que foi muito bacana mesmo. E é isso, pessoal. Ah, bacana, né? Eu não quero me estender falando de um em um, mas assim, bacana essa implementação pelo fato que envolveu palestrantes, você fez cartazes de conscientização, porque é um tema que não é brincadeira, né? Que às vezes a brincadeirinha de hoje é a consequência de toda a vida. Então é bem bacana. E é um tema que é trabalhado no segundo ano, né? Do projeto de vida. É isso, né? No primeiro. Ah, no primeiro já mudou esse ano? No primeiro. Ah, legal. Então tá bom. Obrigado, prof. Parabéns pelo relato. Na ordem aqui, nós... Agradeço, pessoal. Olha, estou me despedindo, tá? Foi um prazer. Tudo de bom para vocês, mas eu tô saindo, tá até bom? Até mais, Fernanda. Até. Tchau, tchau. Na ordem aqui, tinha o professor Raul, mas acabou baixando a mão, parece. Então, ficou... Sim. Tá. Então, fica à vontade para apresentar. Então, boa noite a todos. Eu não trabalhei, prof, eu não tenho o componente curricular, né, de projeto de vida, mas eu procurei adaptar a uma turma da terceira série do ensino médio que eu leciono biologia. Eu procurei usar os estilos de aprendizagem, né? E primeiro eu apresentei para eles os estilos, né? Mostrei que cada pessoa se adapta de uma forma, né, ao aprendizado. E eu achei interessante porque quando eu utilizei o questionário de VARC, eles ficaram abismados, né? Porque alguns, por exemplo, não imaginavam que eram sinestésicos. Outros ouvintes, né? Até um aluno ouvinte brincou comigo, falou: professor, eu não vou copiar mais nada, eu sou ouvinte, né? Você vai ver, não vai copiar mais nada. E depois eu utilizei os resultados deles, o Padlet. Só que eu não consegui anexar no meu trabalho, porque nós estamos com um problema sério na internet lá na escola e acabou ficando sem internet e perdi o que eles estavam fazendo, né? Mas foi bem bacana porque eles entenderam, né? Eu falei, vocês precisam, utilizem esse resultado para se adaptar a isso, né? Se você é ouvinte, se você é visual, né? Procure trabalhar isso em você para melhorar a tua sequência acadêmica, né? E foi isso, prof. Não foi nada assim gigantesco, mas foi bem bacana
pela experiência que eles tiveram. Ah, legal. E essa questão do questionário VARC, né, para quem é uma estratégia que dá para utilizar não somente em projeto de vida, igual o professor fez uma adaptação em biologia. E nós podemos fazer essa adaptação em qualquer componente curricular. Até eu mesmo em matemática, né, não fiz ainda, mas posso estar fazendo esse questionário com eles para visualizar se nessas determinadas eles são mais sinestésicos, mais visuais, mais audiovisuais, multimodais. Então, bacana, envolver uma atividade que foi trabalhada no grupo. Parabéns, professor, pela implementação. Isso. Obrigado. Obrigado. Aqui na ordem agora a professora Elisete. Acho que sou eu, Ana. Isso. Ah, sou eu. Tá bom. Sou eu, né? Isso. Pessoal, boa noite para todos. Só um minutinho aqui. Tá aparecendo para vocês? Sim. Uhum. Tá, beleza. Então, eu sou professora de História e eu não tenho projeto de vida esse ano e não tenho ensino médio esse ano. Então, eu só estou com turma de 6º, 7º e 8º. Então, eu fiquei pensando assim, como que eu vou adaptar? E tinha as aulas lá do 8º, que eu vou pegar umas turmas mais maduras, né? Que tem um pouquinho mais de maturidade. Então, eu escolhi a turma do 8º ano B, da Escola Estadual João Batista Vera. E foi interessante porque, embora eles não tenham aquela maturidade toda sobre o que eles queriam para o futuro, quando eu expliquei todo o contexto da Revolução Industrial, como que era o trabalho no interior das fábricas, toda aquela exploração que o período vivenciou, né, com o trabalho feminino, infantil, eu pensei assim, como que eu vou trazer isso para o hoje? Qual profissão que eles poderiam se dedicar e pensar no futuro para que eles não fossem também explorados? Então, eu trouxe mais ou menos nessa temática, né? E aí eu escolhi aquele tema que nós trabalhamos, acho que no 3º ou 4º encontro, que foi Todo Mundo Ouve, Todo Mundo Escreve, né? E foi muito bacana, porque eles fiz toda a prática ali da estratégia, eles escreveram, e, gente, foi muito bacana, foi muito compensador, porque eles escreveram e depois, na hora do debate ali, quando eles saíram das duplas, eles colocaram todos os seus medos, todos os seus anseios sobre se eles iriam conseguir encontrar uma profissão para eles que eles não fossem explorados, como tinha sido no contexto, né, da Revolução Industrial, que eles não pudessem trabalhar 16 horas por dia. Então foi muito bacana, embora eles não tenham tanta maturidade, alguns, né, mas foi muito satisfatória a estratégia. E eu sou muito grata, né, eu aprendi bastante com os meus colegas, ouvindo. Quando você falou no início, para quem não tinha, eu senti uma certa dificuldade no início mesmo, porque eu ficava pensando, nossa, eu estou trabalhando esse contexto histórico, como que eu vou trabalhar isso hoje? Mas foi muito bacana a forma que foi explanado, né, o conhecimento. Então, assim, eu só tenho a agradecer e dizer muito obrigada a todos, e para mim foi de grande serventia, grande valia. Eu acho que acredito que seja isso. Ai, que bom, prof, né? Mesmo não tendo componente curricular, projeto de vida, mesmo não tendo turmas do ensino médio, né? Conseguiu fazer uma adaptação numa turma, a aula de história, mas ótimo, era esse o objetivo também, né? Acolher esses professores que não eram de projeto de vida e tentar fazer essa adaptação. E essa metodologia ali do todo mundo, né, do todo mundo escreve também é algo que pode ser trabalhado em qualquer disciplina, né? Principalmente ainda mais nessas áreas de ciências humanas. Tipo, você trabalhou ali o contexto da Revolução Industrial. Bem bacana, ótima ideia de conexão. E eu que agradeço por toda a participação que você teve no grupo. Obrigada e parabéns pela implementação. Obrigada. Deixa eu ver a ordem aqui. Professora Larissa. Está um pouquinho baixo, mas dá para ouvir. Eu vou aumentar um pouquinho o volume. Melhorou? Melhorou.
Eu posso apresentar aqui? Pode, fica à vontade. Então, boa noite, pessoal. Vou apresentar. Eu não fiz em slides, né? Eu fiz no PDF mesmo, que era mais fácil, né? Final de trimestre, fechando nota, aquela loucura. Então, foi o que deu para fazer. Então, deixa eu apresentar. Estão conseguindo ver? Ainda ele não tá carregando para nós. Talvez seja talvez seja a internet assim que esteja, né? Vamos aguardar mais um pouquinho para ver. Então eu vou falando rapidinho, porque o nosso tempo é bem curto. Pode ser. Bom, eu escolhi a aula 5, que é a aula de liderança. Trabalho no Colégio Integral Casimiro Carmo, aqui da região metropolitana sul, né, área sul, em Porto Alegre. E é o terceiro ano que estou trabalhando no projeto de vida. Porque lá, desde que implementou o integral, tem projeto de vida desde o 6º ano. Né? Então, o primeiro ano assim, foi crítico, a gente não tinha material, já comentei isso, né? E agora que está tendo mais material, está ficando um pouco mais fácil até de a gente entender a disciplina, né? Tudo que a gente trabalha. Então, eu escolhi a aula de liderança porque eu já vinha trabalhando com eles alguns conteúdos que tinham a ver com decisões, né? Com as escolhas que a gente faz. E eu apliquei, implementei com as minhas turmas, eu tenho 3 oitavos e 3 nonos no projeto de vida, então são 6 turmas. Então, a aula de liderança foi a que se encaixou mais na continuidade do que eu estava trabalhando. Então, o que eu fiz com eles? A gente começou a conversar sobre o que é liderança, o que eles conhecem por liderança. A gente fez uma produção de mapa conceitual a respeito da palavra liderança. E, a princípio, a ideia era trabalhar a liderança relacionada à vida pessoal deles e profissional. Mas já deu uma desviada para o lado político. Né? Então, acaba, sem que a gente preveja, né, sempre tem essas ideias que acabam surgindo, né? Então, eu trabalhei com eles a parte teórica, né, do que é liderança, a gente fez um mapa conceitual, passei para eles a aula do RCO, né? Falamos da boa e da má liderança, né? Falamos dos líderes positivos e negativos dentro da escola, dentro de casa, como é que são os líderes, né? E eu passei para eles também o filme A Vida de Inseto, acho que é da Disney, né, se não me engano. E, nossa, todo mundo conhecia o filme porque tinha assistido enquanto era menorzinho, né? Então agora eles adolescentes assistindo o filme, eles já tiveram uma outra visão, até que a gente já tinha conversado sobre liderança, eu pedi que eles observassem o filme com essa visão mais madura, né? O adolescente não tem nada de maduro, mas enfim, né? Aí eles viram com outros olhos, não só o bonitinho da formiguinha, do gafanhoto e tal, né? E depois que a gente assistiu o filme, a gente debateu, né? Comparou o que a gente falou a respeito da liderança da vida pessoal deles, né? Que eles têm que assumir o sonho deles, né? Correr atrás do que eles pretendem para a vida, o projeto de vida deles, e não aceitar que as pessoas decidam por eles o futuro, né? Porque tem muita gente que o pai quer que faça isso, a mãe quer que seja aquilo, né? Então, eles têm essa liderança, o protagonismo na vida deles, né? E falamos sobre a liderança também, além da vida pessoal, vida profissional, como eles querem trabalhar, que tipo de líderes eles vão encontrar, né, no trabalho, ou que eles serão, né, quando eles quiserem ter uma empresa, uma coisa, que tipo de líderes eles vão ser. E daí acabou indo para a liderança do lado político, né? Eles fizeram uma preparação do trabalho das camisinhas, né? Elas foram exploradas pelos gafanhotos, que a gente acabou falando sobre isso na vida social, que foi bem interessante, foi bem legal. E eles chegaram à conclusão de que eles não podem se deixar ser liderados, eles têm que tomar uma atitude na vida, né? Eles fazer as coisas. Aí eu não coloquei lá nos documentos, professora, que não deu tempo de implementar até juntar lá na data. Mas hoje eu já tenho alguns resultados. Eu vou ler bem rapidinho o que eles falaram da comparação do que seria o que a gente trabalhou nos slides e o filme, que vocês entenderam, né? Ai, meu cachorro, desculpa. Então, o que eles falaram, achei algumas coisas interessantes. Eu pedi que eles dessem opinião sobre o que teve a ver, né? O que a gente conversou de liderança, vida pessoal, o filme, né? Aí o que eles estão levando para a vida deles.
Aí a grande maioria, sim, falou que eles aprenderam muito, né? Que a gente não pode aceitar tudo que as pessoas nos impõem, que a gente tem que falar a respeito da nossa, né, manter os nossos sonhos. Aí falaram também que na nossa sociedade nós somos muito formigas. Eu estou lendo deles aqui, ó. Eles são muito formigas, muito trabalhadores, e são pressionados pelos gafanhotos, que seriam os governadores, os empresários, né? E que, como formigas, eles têm que se unir, que foi o que aconteceu no filme, né? Para lutar pelos objetivos deles. Então, eles conseguiram fazer essa associação que a gente conversou. Aí uma outra falou assim, para ser uma pessoa melhor, tem que ter uma visão de futuro, precisa sair da ignorância e do orgulho, né? Porque teve um caso lá de não aceitar as ideias de uma das formigas que queria revolucionar, né? E ter mais argumentos, né? Manter as suas opiniões, determinar o que quer. Outro disse que motivou ainda mais, né, a correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, que a liderança é uma maneira das pessoas transformarem a sociedade num lugar melhor. Então, eu fiquei feliz porque eu senti que eu consegui fazer com que eles, né, refletissem, né, tivesse assim, uma mudança de opinião. E eles não têm muito esse espaço para refletir sobre o que está acontecendo, né? O projeto de vida faz isso, além de trabalhar a parte pessoal deles, que a gente tenta, por isso observa o que eles gostam, na missão, o que eles querem para a vida, eles também observem o meio que eles vivem, né? Então, eu gostei, eu achei que foi bem interessante assim, a aula e foi produtivo. O resultado foi legal. Nossa, que legal, Obrigada. né? O seu relato de implementação já tinha ficado completo, mas agora com todas essas informações que você traz aqui, nossa, ele excedeu do nível, ficou muito bacana. E é legal de ver que uma aula que você trabalhou, né, os alunos te trouxeram um retorno, e um retorno positivo. Olha todas as análises que eles fizeram, né, em relação ao filme com a sociedade, com o convívio deles. Então isso que é o bacana, né? Teve efeito essa aula que você quis trabalhar com eles sobre liderança. Muito bom, prof, parabéns. Né, já trabalha em projeto de vida, então também fica mais fácil esse envolvimento, essa técnica. Muito bom, parabéns. Deixa eu ver na ordem aqui. Professora Elisandra. Olá, boa noite. Deixa eu compartilhar. Ok. Então, eu estou compartilhando o relato que eu enviei lá no Class. É um relato sobre... eu procurei articular as temáticas das aulas 4 e 5, que tratam de autoconhecimento. E o relato ele foi implementado no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, aqui de Curitiba, Francisco Macedo. Então, eu trabalho em projeto de vida com jovens e adultos. Aqui está o objetivo de aprendizagem, no qual eu me baseei para fazer a implementação e a preparação das aulas, né, o plano de ação. Foram utilizadas 3 aulas para realizar a implementação. Eu iniciei, aqui tem o objetivo de cada aula, né, que né, uma coisa é o objetivo de aprendizagem, outro objetivo da aula, então estão aqui os objetivos de cada uma das aulas. Eu iniciei na aula 1 com um quebra-cabeça textual. O conteúdo que eu utilizei para trabalhar a questão do autoconhecimento foi múltiplas inteligências. E eu iniciei com um quebra-cabeça textual, um texto sobre múltiplas inteligências. Eu recortei todo o texto e eles precisavam montar esse texto seguindo a ordem, a coerência, a coesão interna do próprio texto, né? Então eles já começavam tendo que aplicar algum tipo de inteligência aqui para resolver o problema proposto. Demorou uma aula para eles conseguirem fazer isso. Tem os relatos aqui deles fazendo as imagens, né, deles fazendo todo o trabalho, aí eles colavam em uma folha, e na segunda aula a gente fazia a leitura do texto, né, aqui está uma imagem do texto depois de colado. Aí nós fizemos a leitura do texto na segunda aula, e nessa aula eu utilizei a estratégia que nós vimos aqui, virem e conversem. Como são 8, 9 inteligências, nós íamos conversando, lendo, né, sobre cada uma delas, e eles
né, após a leitura de cada uma, eles deveriam conversar com o colega no intuito de se descobrirem mesmo, né, consigo me ver, não me ver, nesta inteligência, com esta inteligência, enfim. Isso foi na segunda aula, que foi a leitura do texto. Aqui tem trechos do texto. Na terceira aula, eu utilizei o WordWall e criei uma roleta. Eu utilizei um infográfico para retomar o conteúdo, mas o grosso da terceira aula foi a utilização da roleta no WordWall. Então, eu montei uma roleta com cada inteligência em um dos gominhos ali. Aí, eles se organizaram em grupos, e aí a gente poderia, né, a ideia era colocar em prática tudo aquilo que a gente tinha estudado e perceber os limites de cada um no que se refere a essas inteligências todas, né? Então, eu girava a roleta, caiu um desafio para o grupo, aí eu lançava o desafio, aqui tem alguns exemplos, a inteligência espacial, que tipo de desafio eu preparei, inteligência musical, eles escolhiam um número, aí tinha uma palavra, eles tinham que cantar uma música com a palavra. Enfim, essa foi a última aula aqui, eles organizados em grupos para esta atividade, né? Roleta, tinha bola, porque a inteligência corporal tinha que fazer embaixadinha, enfim, uma série de atividades práticas na última aula. E foi isso, aí as considerações finais, eu acho que foi bastante produtivo, eles particularmente gostaram bastante, e eu também me diverti bastante com essa aula. Acho que é isso. Muito bom, prof. Então, seu relato também traz como exemplo, né, os itens que deveriam ter em todos os relatos, né? Vocês estarem mostrando quais foram as estratégias trabalhadas pelo grupo de estudos formadores em ação. Você utilizou ali a virem e a conversem, além de outras estratégias. Muito bom, ficou muito bom a implementação, tanto o seu relato quanto o plano de ação. Eu acho que esse tema de trabalhar com as inteligências múltiplas já é um tema do projeto de vida mesmo, que uma aula não é só o suficiente, né? Igual você ali teve que trabalhar mais de uma aula para dar conta de abarcar todo esse tema. Muito bom, prof. Parabéns. Exatamente. E agora, na sequência, só para finalizar, eu vou levar o contraponto, né? Existe a teoria das múltiplas inteligências, existe o contraponto. Agora a gente vai trabalhar o contraponto em relação a essa teoria. Perfeito. Muito bom. Parabéns. Na ordem aqui, professora Viviane. Boa noite. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Pro, acho que dá para estar dando para ver aí? Por enquanto ainda não. Não está compartilhando. Não? Não. Deixa eu ver aqui. Não? Não. Você foi na opção apresentar e qual guia que você escolheu? A tela inteira, uma janela ou uma guia? Peraí. Deixa eu ver aqui. Tá. Cancelar. Talvez escolha a tela inteira. Deixa eu ver. Não, também? Não. Então, eu vou explicando. Não? Tá bom. Então, eu vou explicando. Então, assim, o trabalho, né, que eu fiz, eu escolhi a aula 15 para o segundo ano, né, é uma escola integral, onde nós temos lá 37 alunos, é uma turma numerosa por ser integral, mas foram alunos que estavam conosco, né, desde o sexto ano, então não teve como ir se desvinculando, né, não foi conseguido nem dividir a turma, mas é uma turma muito, muito produtiva. E o projeto de vida, eu já trabalho com ele desde né, nós ficamos escola integral, já é o terceiro ano, então eu já tenho essa disciplina há 3 anos, e assim, eu falo que eu tive a sorte de fazer o curso com o pessoal do ICE, né, então assim, nós tivemos muita aprendizagem assim com eles em questão, porque o projeto de vida, ele é visto dentro da escola integral como a menina dos olhos.
é uma disciplina que ela contribui para todas as outras, porque na verdade ela é o autoconhecimento do aluno, né, onde ele tem uma trajetória, né, onde ele descobre quem ele é e para onde que ele quer ir. E essa aula que eu escolhi foi a aula 15, Meu Caminho Eu Mesmo Faço. E falava muito sobre a questão da autonomia. E dentro dessa questão da autonomia, então, qual era o objetivo? Né? Era refletir a importância do protagonismo e da autonomia na construção do seu projeto de vida. Então, foi uma aula que eu usei, né, a taxonomia de Bloom, uma revisão dos processos de aprendizagem, perguntas e respostas também. E aí, assim, a aula falava, né, quando pensamos em autonomia, precisamos compreender que ela tem relação direta com a capacidade de direcionar nossas vidas e atitude, de tal maneira que seja satisfatória para nós enquanto indivíduo. Aí tinha duas questões que eles tinham que responder, né? Responder para os colegas, a gente foi conversando. Você acredita que possui autonomia? E quais os caminhos que você deseja traçar para conseguir agir com autonomia? Então, assim, quando nós começamos a falar sobre essa questão, assim, do que é autonomia, né? E se eles tinham autonomia e eles tiveram que colocar lá no caderno, durante o dia, né? Quais eram as atividades, desde o momento que eles levantavam até a hora de dormir, quais as atividades que eles faziam com autonomia e qual é que eles dependiam de alguém. E eles não tinham noção, né? Eles não tinham noção, assim, dessa questão, assim, do que é ser autônomo, né? Que nós temos isso na vida. Nós temos que direcionar para essa autonomia, né? Para o nosso trabalho, para a nossa vida pessoal. E aí, para quebrar o gelo, né, eu levei eles para a quadra e nós fizemos uma atividade com a bexiga, onde eles ficaram em círculo, e eu fui soltando uma bexiga, depois duas, depois três, e eles não podiam deixar essa bexiga cair, né, então eles tinham que trabalhar em equipe, mas cada um cuidando ali, né, tendo responsabilidade, tendo autonomia ali para não deixar o balão cair. Aí eles foram, até que eles acharam uma maneira onde um ficou no meio, né, e aí esse um rebatia uma, duas, três vezes, depois eles trocaram, né, eu apresentei isso nas fotos, nos slides, tem apresentas. Aí essa atividade em sala, daí nós retornamos para a sala, voltamos ao assunto, e aí conversamos sobre essa questão da responsabilidade da autonomia, e aí nós falamos muito sobre, assim, o que é feito, né, tipo assim, como que é na sua casa, né, você recebe, eles te dão autonomia, eles confiam em você, no seu trabalho, nas suas atividades, eles confiam naquilo que vocês fazem, você mesmo, você confia em você, e daí nós fomos conversando, aí foi a questão da autonomia, responsabilidade, confiança. E nisso eles construíram para eles, né, numa sulfite, palavras palavras de incentivo para eles mesmos. E foi assim muito, muito interessante, porque eles tiveram muita dificuldade em falar coisas boas deles mesmos. Eles tiveram muita dificuldade. E aí a gente foi conversando sobre isso, né? Que queira ou não, isso é algo assim que nós somos na nossa vida diária, a gente vive isso, né? Essa questão da baixa estima, a gente não confia naquilo que a gente faz, a gente fica esperando alguém, né? E assim, essa questão de confiança, de autonomia, de responsabilidade é algo assim que tá se perdendo. E assim, o projeto de vida é uma disciplina que ela auxilia muito nessa parte deles, da autoestima, do autoconhecimento, e assim a gente percebe o quanto eles não têm sonho, eles não têm perspectiva, e a gente pode auxiliar isso para eles. Então, assim, foi um trabalho bem gostoso, foi usado 2 aulas, a pedagoga se fez presente também, e eles fizeram alguns relatos, e foi muito bacana, assim, foi uma aula bem produtiva. É isso, Pro. Muito bom. Eu acho que a prof. Viviane já compartilhou, né, o seu relato e o seu plano de ação lá naquele link do Drive, né? Ficou um relato e tanto plano de ação muito Sim. bons, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, assim, para replicar o que ela fez, ficou muito bom. Essa questão da autonomia é muito pertinente se trabalhar, porque
não só da autonomia, mas trabalhar, por exemplo, as qualidades dos alunos. É tão difícil eles falar algo de bom que eles têm, eles só conseguem falar talvez os defeitos ou quem sabe as qualidades dos outros, né? Mas isso que o projeto de vida trabalha, então, para que eles tenham essa noção das suas qualidades, daí isso envolve de autoestima, envolve autoconfiança e outros fatores. Bem bacana, bem legal foi a sua implementação, prof. Parabéns. Obrigada. Na ordem aqui, professora Jocélia. Prof. Jocélia, pode apresentar para nós? Sim, só um pouquinho. Tá bom. Boa noite. Primeiro a gente faz um planejamento, né? E eu me coloco muito no lugar dos professores, a gente pensa numa coisa e acontece outra. Eu tinha feito toda uma montagem de um trabalho todo, né? E, infelizmente, no dia não deu certo. Esse dia acabou a energia elétrica na escola. Se acabou a energia, não funciona o Wi-Fi, né? Porque tudo é movido a energia elétrica. Daí não deu para fazer. Daí eu pensei assim, o que eu vou fazer nesse momento, meu Deus do céu? E agora? E eu só tinha aquele momento para fazer. Isso que eu já tinha reunião marcada com pais posteriormente, então eu não podia mudar de horário, tinha que ser aquele. Né, eu tinha uma ideia, né? Então os objetivos eram buscar entender a importância do projeto de vida, né? A diversidade destes, e reconhecer os aspectos de um projeto de vida e o processo inicial do autoconhecimento e a escrita de ideais. E daí as estratégias pensadas inicialmente esbarraram no dia da aplicação, na falta de energia elétrica e internet, sem Wi-Fi, sem nada. E por isso teve que ser repensado rapidamente de como realizar a aula de uma outra forma, né? A princípio eu pensei numa roda de conversa. E daí algumas alunas falaram assim, eu acho que tal a gente fazer uma pesquisa, né? Vamos fazer uma pesquisa? A gente faz com o telefone da gente, né? Quem tá com carga na bateria, né? E por acaso a mãe de uma das alunas estava ali na escola, que ela veio para conversar com o diretor, alguma coisa. Ela disse, pedagoga, minha mãe tá ali, eu vou fazer com ela já e a gente já coloca ali. E por acaso deu certo dela, sabe? E eu falei, vamos fazer então. E daí com isso a gente discutiu em sala, nessa roda de conversa. Então foi bem bacana, assim. Foi uma coisa assim, pensada de momento, sem ter planejado e saído de uma outra maneira, enfim, né? Mas deu bem certo, né? E assim, os resultados que a gente vê, depois aí os alunos me trouxeram depois, né, pra gente ouvir os relatos dos pais ou de quem eles pesquisaram. Então, foi bem bacana. A gente aproveitou esse relato dessa mãe para poder colocar na roda de conversa para os alunos fazerem a reflexão, né? Por que a importância do projeto de vida? Por que a gente tem que planejar as coisas que vai fazer? A importância de ser planejado, né? De a gente planejar o que a gente quer para frente na vida da gente. E uma outra coisa assim que eu acho bem importante, até deixei a fala da mãe, né, no momento lá do trabalho. Uma outra coisa que, assim, eu cuido muito, me policio muito, porque, assim, tirar foto de alunos menores de idade é complicado. Até coloquei no meu relato ali de implementação que, né, a gente tem que ter autorização dos pais para poder tirar foto deles e expor, ainda mais em trabalhos assim. Então, eu não tiro foto, né? Eu poderia tirar foto, por exemplo, assim, se eles estivessem fazendo atividade de costas, que não aparecesse o rosto deles. Então, isso é uma coisa que eu tenho bastante cuidado, porque eu já tive problemas com isso, não na escola pública, mas na particular, porque eu já trabalhei como professora. E daí, eu coloquei até uma frase, assim, que é uma coisa que a gente andou conversando também na sala, assim, o projeto de vida é um caminho que uma pessoa pode traçar para reconhecer os seus interesses, os seus limites, os sonhos e os potenciais. E a partir de um planejamento e da orientação dos mais experientes, definir metas e estratégias para conseguir alcançar o que quer para o seu futuro. Porque se eu não planejo, não tem como o que eu vou querer para o meu futuro? Então, eu tenho que planejar. Então, para eu chegar a uma faculdade, o que eu tenho que fazer? Então, eu preciso ter quais processos? Então, a gente conversou sobre tudo isso com eles na turma. E daí, a reflexão que eu tenho, assim, né, dessa
né, que impactou na minha prática, assim, então coloca ali. Alguns alunos colocaram que nunca pararam para pensar sobre o que querem para si, e se acham muitos ali, eu percebi que sem perspectiva, né, o local onde a escola está inserida é uma região de drogas, né, então alguns alunos muitas vezes não se vê com perspectiva, né. Alguns comentaram também sobre as dificuldades de viver, de que vivem, né, e o que poderiam fazer para mudar essa situação. A maioria colocou assim, o emprego seria um bom começo. Então, muitos até pensam, né, largar a escola para poder ajudar os pais, ou para se ter uma renda para poder conseguir aquilo que quer. Então, é isso. Muito bom, prof. Primeiro, pela sua organização emergencial de um plano B, né? Quem nunca? Qual foi o professor que nunca precisou fazer isso em sala de aula? E deu super certo, veja só. Talvez a sua aula que você tinha super, né, elaborada, organizada, talvez não daria tão certo no final como essa, né? Você conseguiu obter boas reflexões. E essa questão da imaturidade dos alunos, deles estarem sem perspectiva, isso é geral, né? E o projeto de vida vem nesse sentido, igual você comentou ali no seu relato, quando você fala do projeto, que o projeto de vida ele vai buscando estratégias, né? O professor como sendo mediador, então, para buscar mostrar estratégias para os alunos, para eles se organizarem, né? Para um objetivo, uma meta que eles podem alcançar futuramente. Mas muito bom, prof. Parabéns pelo relato. Obrigada. Na ordem aqui, professor Fábio. Oi, gente, boa noite. Só um minutinho que eu estou tentando projetar aqui. Ok. Tela. Vamos ver. Deu certo? Deu certo. Maravilha. Então, para esse relato de implementação, eu até queria começar contextualizando rapidinho. No ano passado, eu fiz o projeto de vida 2023 e eu não estava em sala de aula, né, mas eu, enfim, estava pleiteando pegar a turma de projeto de vida esse ano. Fiz a formação na turma do professor Alessandro e a gente fez foi um modelo bem interessante, que a gente fez um plano de ação, mas a gente não implementou porque não tinha turma. E daí esse ano eu estava bem ansioso assim, para implementar, né, o trabalho, a gente fez uma equipe. Então esse trabalho que eu vou apresentar, ele é uma mescla do que eu trago lá da discussão do ano passado, né, do projeto de vida, com o que a professora Ana Paula e os colegas aqui também foram apresentando, trazendo, discutindo, né, ao longo da jornada, certo? Então, talvez não seja tão específico e claro ali no slide, na minha fala, os elementos que eu for utilizando, né, mas eu vou tentar ir resgatando ali o que da nossa discussão aqui, dessa jornada, foi sendo contemplado. Então, eu fiz a implementação em 6 turmas do primeiro ano do ensino médio, 2 seriam do novo ensino médio fim regular e 4 técnicos, sendo técnico em administração e técnico em desenvolvimento de sistemas. Se deu no Colégio Pedro Macedo, que é um colégio que fica aqui em Curitiba. Digamos que é um colégio, ele não é uma região, assim, não é no centro da cidade, por exemplo, igual estadual, que eu trabalho também, mas é um colégio polo, assim, regional, ele atende muitos estudantes da área sul de Curitiba, até da região metropolitana, um colégio grande, de fácil acesso, com ônibus na frente, então tem mais de 3.000 alunos na escola. Então também congrega estudantes e por ter curso técnico, também congrega estudantes de diferentes áreas da cidade, não é muito aquele perfil de escola de bairro, assim, né, que a mesma pessoa que se encontra na rua, se encontra na escola, ali não, ali já é assim, um ar mais, digamos assim, cosmopolita, né, usando um termo ali mais, um pouco acadêmico, mas vem gente de vários lugares, então foi bem interessante escolher essas turmas para fazer a implementação. Então, pegando ali os objetivos lá dentro do caderno, né, do novo ensino médio,
Então, a importância do projeto de vida para concretizar meus ideais, objetivos, metas, onde eu vivo, quais as relações com o lugar que eu vivo. E o objetivo era ali reconhecer as questões sociais, culturais e ambientais do contexto em que eu vivo, né? Analisar questões que interferem na construção da subjetividade e dos objetivos pessoais e profissionais. E eu utilizei 9 aulas para fazer essa implementação. Então, assim, eu sou de história, né? Minha formação na área de história, minha pesquisa acadêmica é na educação, então eu tenho um pé na sociologia, e aí são as ciências de referência que eu trago para o momento de trabalhar projeto de vida. Né? Projeto de vida é uma ementa, a gente não tem, enfim, uma ciência de referência lá na academia, com trabalho, com pesquisa, então acaba sendo um pouco complicado, né? Então a gente ainda está, é o primeiro ano a implementar, primeiro não, desculpa, né? Tem colegas que já estão aqui há mais tempo, desde 2019, já nas escolas em tempo integral. Mas no meu caso aqui, o primeiro ano que eu estou trabalhando, eu confesso que é um trabalho de bricolagem mesmo. Você vai, faz, testa, dá certo, outra coisa não dá, e enfim, aí que você vai construindo, né, nessa relação teoria e prática. Então, assim, nesse trabalho, eu penso, né, quando eu penso em projeto de vida enquanto historiador, eu penso numa competência do pensamento histórico, que é a orientação, né, que é eu me pensar no tempo, a minha relação passado, presente e futuro. Então, aquilo que eu quero, que eu almejo, que eu espero, a esperança, ela obviamente vai ser construída a partir do repertório cultural do lugar onde eu vivo, das experiências históricas que me são ensinadas na escola, no cinema, em outros lugares. Então, e para eu pensar tudo isso, né, isso se dá por meio da narrativa, é assim que a gente processa, é narrando que a gente consegue refletir sobre isso, sobre quem sou eu, né, sobre, enfim, quais são minhas metas, meus objetivos. Então, tentando trazer isso, né, da história um pouco ali, né, dessa ideia de se orientar no tempo, né, eu vou trabalhar, então, com a ideia de narrativa, de biografia, de escrita de biografias. Ou a metodologia, né, no campo da metodologia ativa, também é falado o storytelling, né, que é trabalhado ali a contação de uma história e tal, foi até no roteiro passado que a gente trabalhou com isso. Então, como metodologia, né, foi aula expositiva, trabalho de pesquisa sobre pessoas, referências da comunidade, a produção da biografia, a produção de fanzines, recursos da escola ali, super tranquilo, assim, tirando o Educatron, assim, o resto foi mais coisa analógica mesmo. A avaliação, eu trabalhei com avaliação por pares, né, e a avaliação da apresentação das fanzines. Então, fiz estudante avaliando outro estudante. E daí os resultados esperados, né, que, enfim, que os estudantes consigam pensar em seu projeto de vida, né, favorecendo ali o autoconhecimento e também isso tudo aliado às condições objetivas. Então, dando uma passada bem rápida, né, nas 3 primeiras aulas, que foi assim, um pouco mais teórico, eu apresentei esses materiais aqui para trabalhar a relação entre o indivíduo e a sociedade, principalmente trabalhando a partir da teoria da reprodução, né, do Pierre Bourdieu, de que, enfim, o indivíduo ele acaba reproduzindo, né, as condições ali, enfim, não entrando muito em detalhe na teoria, mas ele acaba fazendo essa reprodução, né, do meio em que vive, né, a ideia do rico, classe média, pobre, etc., né, pode se reproduzir a partir do repertório cultural, do capital cultural, né. E daí eu trabalhei para os estudantes terem repertório, eu trabalhei com esses materiais aqui, né, esses vídeos, que é o Pequeno e o Grande, Vida Maria, Por Dia Nascer Feliz, é bem legal, ele mostra estudantes de escolas de elite, de escolas periféricas, enfim, a trajetória desses estudantes, né? E a ideia é que aqui, no final, eles fizessem uma entrevista com alguém da comunidade que eles vivem, para saber quais foram os sonhos dessa pessoa, os objetivos, tal, se ela conseguiu alcançar, né, dentro ali das condições do lugar em que elas vivem. Aí vem para o momento em que eles produzem a autobiografia.
que é a reflexão deles sobre, enfim, quem eles são, o lugar que vive. E aí eu dei um desafio, né? A ideia não é produzir a biografia hoje, eles têm que produzir a biografia como se eles estivessem escrevendo em 2073, daqui 50 anos. Tipo, eles lá velhinhos falando, minha vida, eu nasci em tal lugar, eu cresci, eu estudei em tal escola, e depois de 2023 vem o que eles pensam, né? E, gente, foi espetacular, assim, ver essa diversidade. Uma pena é que, puxa vida, 6 turmas, 6 vezes 3, foram quase 200 biografias para ler, e o pessoal deu uma caprichada, assim, foi bastante trabalho. Mas como é interessante conhecer eles, né? Conhecer os sujeitos que a gente está trabalhando, está abordando, né? Que, enfim, não é um purê de batata, ali você pega os alunos e amassa tudo e vira aquele homogêneo. A diversidade é muito grande, né? Como eu falei, ainda mais no contexto da escola que eu trabalho. Então, o futebol foi muito presente, os cursos de psicologia, tem os alunos artistas, ele fez um trabalho que foi do devaneio, nossa, foi muito legal a história dela, assim. Aí depois, a aula 6 e 7 foi uma oficina de produção das fanzines, que são essas revistas da literatura, enfim, comunicação marginal. E aí, na aula 8 e 9, foi a aula em que eles apresentaram a fanzine, e daí teve avaliação por pares. Então, eu imprimi uma ficha, até trouxe aqui só para mostrar para vocês, não sei se conseguem ver aqui, mas é uma ficha com uma rubrica, tipo essa que a professora Ana Paula avalia a gente, né? É uma rubrica que foi utilizada para eles avaliarem os colegas. Um tema, formato, estrutura, a coleta de materiais e a montagem da fanzine. E aí eles podiam avaliar uma parte da nota, outra parte eu que atribuí. E aqui são os trabalhos, daí são as fanzines, né, que foram produzidas. Eu trouxe algumas aqui também, até para mostrar, né, bem rapidinho. Mas assim, foi um trabalho bem legal, até quero fazer um outro passo com essas fanzines, né, com essas revistinhas, que é expor na escola, né? Mas eu tô negociando com eles, porque fala da vida pessoal, tal, então aqui foi o momento da avaliação por pares, então as fichas de avaliação, eles analisando a fanzine dos colegas, dando a nota, e assim, tiveram comentário, aqui uma das turmas, né, que eu avaliei, enfim, que eu fiz essa avaliação por pares, mas como eu falei, foram 6, né? E aqui assim, os comentários, né, seriam as evidências da implementação. Então eu pedi para eles registrar mesmo numa folha, fiz perguntas se gostaram do trabalho, se a ideia de trabalhar com narrativa ajudou eles a entender quem eles são. E aí, enfim, acho que até extrapolei bastante o tempo aqui, não vou fazer leitura, mas foi muito interessante, assim, eles falarem a respeito disso, né? E com relação aos resultados alcançados, em primeiro lugar, né, os estudantes refletiram, acho que de maneira efetiva, sobre o ambiente que foram socializados, qual que é a família deles, o bairro, as influências culturais dos meios de comunicação. Então, como que se deu esse processo de construção de identidade e como que isso influencia na escolha deles, certo? Referente ao processo de projeto de vida. Oi, gente, estão me ouvindo? Sim, acho que travou ouvindo. Aqui, né? Ouvindo. Para mim, normal. Ok. Aí, com relação ali ao processo de avaliação, né, foi interessante fazer a avaliação por pares, como eles são criteriosos, assim, muito criteriosos mesmo na hora de fazer esse processo, tipo, não tiveram dó, assim, de descontar a nota, só que daí eu pedi para eles fazerem comentários depois, né, tipo, seja propositivo, trabalhei assim bem por cima a ideia do feedback. E para mim, enquanto professor, o que mudou, né? Em primeiro lugar, a imersão e reflexão sobre a concepção de juventude que a gente está atendendo. Eu acho que está lá os desafios do novo ensino médio, foi nossa primeira discussão lá, discussão mais teórica, depois do nivelamento, né? Foi muito interessante ver essa diversidade entre os estudantes, ver que não é porque está fazendo curso técnico lá em desenvolvimento de sistemas que ele quer seguir isso da vida. Às vezes ele está lá por uma questão de que foi o que apareceu, mas como eles têm sonhos, como eles desejam coisas para o futuro, né?
E, por fim, como que isso ajudou a refletir sobre a gestão de sala de aula. A gente trabalhou aqui em gestão de sala de aula técnicas, que eu acho que são bem válidas, ajudam bastante ali, principalmente o professor que está começando, mas quando a gente trabalha com gestão de sala de aula assim, de uma maneira mais reflexiva, né? A gente pegar lá, por exemplo, o professor Celso Vasconcelos, ele vai falar da organização da coletividade, de conhecer os estudantes e de como que isso, né, num certo sentido, ajuda tanto nós, professores, a conhecer, enfim, o que cabe a cada um na escola, né, mas o que nós, professores, podemos fazer com esses estudantes, né, a partir de quem eles são, do que eles trazem, do que eles, enfim, a perspectiva ética, o que eles representam na escola. Gente, desculpe se eu demorei muito ultrapassei a hora, mas seria isso minha implementação. Obrigado. Imagina, sem problemas quanto ao horário, né? Muito gratificante ver a sua atividade, a sua implementação, como foi feita. Né, foram temas, igual o professor comentou, o professor Fábio, para quem ainda não tinha participado em projeto de vida, ano passado, essas estratégias da elaboração de fanzine, da storytelling e da avaliação por pares, né, tinham sido estratégias que foram trabalhadas ano passado em projeto de vida, assim como esse ano foram estabelecidas outras estratégias, ano passado foram trabalhadas aquela. Aí o professor então quis fazer uma adaptação e já aproveitar para nossa implementação. Então, para quem não tinha visto nada sobre essas estratégias, é para quem trabalhou ano passado em projeto de vida. Mas o relato de implementação, né, é impecável, assim, as fotos dos alunos, né, mostrando ali a autobiografia, o capricho que eles tiveram, foi muito bacana. Pensa, você trabalhou em 6 ou em 9 turmas? Você comentou 6 primeiros anos ou 9? 6. Meu Deus, né? Imagina quanto material para ele ler as autobiografias de cada um. Ai, não. Ainda bem que eu sou da matemática. Se eu tivesse que ler tudo isso daí, já não ia dar certo. Brincando, né? Quem tá fazendo doutorado não gosta de ler. Mas muito bacana essa questão da autobiografia. É um tema que se trabalha em projeto de vida também, no primeiro ano, e que dá a possibilidade de incluir novas estratégias para trabalhar com a autobiografia. Muito bom, parabéns, professor, pela implementação. Na ordem aqui, professora Denise. E antes aqui eu acabei falando a hora que a professora Viviane estava somente, né? Mas assim, todos que puderem colocar o link lá do relato de implementação e do plano de ação naquela pasta do Drive, que assim vocês compartilham toda essa riqueza de informações que vocês fizeram, tanto do plano de ação, né, quanto do relato de implementação. Professora Denise, fica à vontade. Boa noite a todos. Eu vou tentar ser bem breve e eu não vou conseguir fazer o compartilhamento porque meu notebook está bem ruim, está travando. Tranquilo. Então, assim, eu escolhi a aula sobre autoconhecimento, que é a aula 4 do RCO. No relato, eu coloquei a primeira série B, mas, na verdade, eu apliquei nas minhas 4 turmas que eu tenho de primeira série, que são todas no período da manhã. A minha escola fica aqui em Fazenda Rio Grande, é o Colégio Abílio Lourenço dos Santos, que é uma das maiores escolas da área metropolitana sul. Então, eu iniciei a aula fazendo o seguinte questionamento: se eles saberiam me dizer o que seria o autoconhecimento. Então, assim, eles tiveram que registrar no caderno, porque sempre quando eles compartilham oralmente, aí tem aluno que acaba copiando a resposta. Então, eu queria, assim, saber se eles tinham, pelo menos, a noção do significado da palavra. E, para minha surpresa, a maioria soube explicar bem certinho. Aí, depois que eles registraram, eu pedi que eles compartilhassem as respostas. E eu estou bem feliz em relação a essa questão da participação oral dos estudantes, porque quando eles ficam maiores, eles não participam quase quando a gente faz questionamentos, e esse componente de projeto de vida está estimulando demais eles perderem essa timidez, a vergonha de estar falando para o grande grupo. Então, assim, eu percebi
que cada dia que eu entro na sala e faço esse tipo de proposta de participação oral, cada vez mais eu tenho alunos novos participando. Sempre tem os mesmos que querem falar o tempo todo, mas tem alunos que estão se motivando a participar. Então, vários colocaram a resposta para o grande grupo, e depois eu entreguei um papelete digitado, o significado, e eles colaram no caderno e fizeram a comparação. Aí, na sequência, eu entreguei um recorte de textos do material do RCO, que eu estou usando bastante nas minhas aulas. Quase eles não têm que copiar nada, então a maior parte eu levo digitado, por conta do tempo também. Aí, depois que eles colaram esse texto, eu fiz junto com eles algumas reflexões. E, na sequência, eu usei aquela estratégia que foi uma das primeiras que foi colocado nos nossos encontros, que é de estipular um tempo para eles estarem respondendo as questões. E assim, essas aulas de projeto de vida estão me cansando demais. Porque eu sou professora de história, e no componente de história, a gente, assim, dá as atividades, os alunos dá um tempo para eles estarem respondendo, e eles, com o uso do livro didático ou de outros textos que a gente leva, dá, assim, para a gente ter um descansinho durante as aulas, mas o projeto de vida não tem como. É o tempo inteiro circulando na sala e instigando eles, vamos fazendo, né? O tempo está terminando. E, assim, na maior parte das aulas do RCO, tem essa estratégia metodológica, que é a gente dar o tempo para eles estarem realizando as atividades propostas. Então, eu usei essa metodologia, entreguei as atividades de reflexão também digitadas, e cabia a eles somente estarem colocando no papel as suas respostas, e sempre com esse tempo. Aí, depois que eles responderam, eu também pedi que quem quisesse compartilhar as suas respostas expusesse para o grande grupo, e assim, não consegui ouvir todo mundo, porque muitos queriam falar e se prolongavam demais, então assim, não deu tempo de escutar todos. Eu levei 2 aulas, na verdade, para desenvolver essa temática, e eu queria aplicar a dinâmica que também está proposta ali, que é pelos meus olhos, e foi muito gratificante também essa parte, porque assim, eu entreguei um pedaço de sulfite para eles e dividi ao meio. Aí eles tiveram que, em uma das partes do sulfite, escrever as suas qualidades, as características mais marcantes, e no outro pedaço, eles colaram nas costas e circularam pela sala enquanto tocava uma música, e os outros colegas tinham que escrever as características que eram vistas neles. O prof, tem alguém buzinando aqui, só um minutinho. Tranquilo. Bem rápido. Tá bom. Senão não vai parar. Só um pouquinho. Oi. Mil perdões. Bem o que eu temia aconteceu. Sem problemas. Tá, daí só para finalizar. Aí, depois que a música parou de tocar, cada um teve que voltar para o seu lugar e fazer a comparação do que eles escreveram a respeito deles e o que os colegas escreveram. E assim, muitos ficaram surpresos, porque praticamente os adjetivos foram os mesmos. E eles ficavam, nossa, como que eles me conhecem tanto assim? Então, assim, eles mesmos se admiraram, outros não gostaram muito do que leram, mas, assim, eles se respeitaram, não foi nada ofensivo. Achei bem legal essa dinâmica. E eu finalizei com um vídeo da Adriana Cubas. Eu ando seguindo ela, assim, nossa, ela tem uns vídeos muito legais sobre autoconhecimento. Aí eu passei para eles, para finalizar, porque daí ela aborda muito essa questão do quanto é importante o autoconhecimento na vida da gente. Eles também gostaram bastante, muitos estão até seguindo ela.
E é isso. Daí assim, que eu gostaria de colocar também em relação aos impactos dos resultados alcançados. Duas questões, que eles estão se aproximando cada vez mais de mim, assim, se abrindo, eles estão perdendo a timidez, eles estão vendo que o que a gente fala fica dentro da sala de aula, e como muitos já colocaram, a gente acaba sendo até meio que um terapeuta, um psicólogo. Estou percebendo as mudanças do começo do ano para cá, assim, quando eles não tinham perspectiva nenhuma para a vida pessoal, para a vida profissional, e hoje eles já começam a ver com outros olhos. Então, esse ponto está sendo bem positivo. E também eles começaram a perceber a importância de ministrar o tempo para realizar as atividades dentro do planejado e com mais êxito. Então, seria isso. Muito Prof, bom. Desculpa de novo, tá? Imagina, sem problemas. Muito bom, tanto o relato de implementação quanto o plano de ação ficaram muito bons, prof. Essa questão de trabalhar, por exemplo, eu já trabalhei num conteúdo de matemática, assim, por exemplo, o que eles entendem por equação. Então, primeiro eles escreviam num papel e aí depois eu passava um conceito, não é? Mais ou menos nessa dinâmica que você fez aí na sua aula inicial, né? É muito bacana de ver o que os alunos conhecem previamente daquilo e depois a gente passar o significado. E essa dinâmica da roda aí, que na metade de um papel eu escrevo as minhas características e atrás o que o colega enxerga sobre mim, é muito legal. É uma dinâmica que eu trabalhei para início de ano letivo. Esse ano com os meus alunos, sabe, pra gente fazer aquele quebra-gelo inicial, assim, é muito bacana, gera muitas discussões. E como já foi falado aqui, os alunos, eles têm muita dificuldade de encontrar as suas qualidades, né, que é algo só para não repetir o que já foi comentado. Mas ficou muito bom o seu relato e o seu plano, prof. Parabéns. Obrigada. Na ordem, professor Alain. Vamos organizar tudo aqui. Então vamos lá. Bem, pessoal, em primeiro lugar, queria compartilhar com vocês que foi assim, um momento de aprendizado durante todo esse processo de formação. Eu sou nato da geografia, sempre naveguei por esses mares e foi um desafio grande esse ano pegar essa disciplina de vida e estou aprendendo, não quis esconder isso de ninguém, e todos os relatos dos professores durante o decorrer do curso, achei muito produtivo, muito criativo. Estou, parafraseando muita gente, copiando muita gente, não vou esconder de vocês não, quero agradecer a todos, tá certo, por compartilhar todas as experiências. Vamos ver se eu consigo apresentar a tela aqui. Não dava nem para esquecer, né, que o professor é de geografia, porque parece um mapa aí atrás, né? Eu sempre olhava isso como um mapa. Eu falei, esse professor não tem como esquecer a disciplina. O escritório tá no sangue da gente, viu? Eu lembro do professor Júlio e outros colegas daqui são da geografia, não tem como a gente esquecer. Acho que agora vai dar certo. Vocês conseguem ver? Sim, já. Isso. Está apresentando. Perfeito. Tá certo. Eu vou procurar ser rápido porque o tempo é escasso e eu também vou ter que me ausentar dentro da aula daqui a pouco, tá, gente? Daqui a pouco tem sala de aula. Bem, só para criar o contexto, eu trabalho em uma escola que é educação para jovens e adultos, uma escola aqui em Londrina, fica uma região periférica, uma região assim de grande vulnerabilidade, tá certo? Mas o público é excelente. A maior parte dos alunos é composto por trabalhadores, pessoas mais velhas. Eu acho que é um público assim fantástico, muito educados, respeitosos. E foi assim interessante abordar esse assunto com eles, né? Essa disciplina com eles, até para trazer, resgatar um pouquinho alguns valores para essa comunidade. Bom, durante a minha implementação, eu resolvi trabalhar com debate por personagens. Está lá todo o embasamento teórico, né? Nós discutimos bastante sobre isso, não é nenhuma novidade para as pessoas aqui presentes, mas eu achei interessante, foi novidade para eles. Por quê, né, gente? A gente fala muito de fazer aulas diferentes, propor novas metodologias, e alguns colegas pecam nisso aí, nesse sentido.
eu percebi essa carência desse público. Então, o que eu fiz? Eu trouxe, né, à tona essa estratégia e implementei lá com os alunos da educação para jovens e adultos. Bem, a aula que eu adotei foi a aula 8, nós também trabalhamos aqui durante as discussões, no que ela fala sobre a questão das tecnologias no cotidiano das pessoas. Como que eu fiz? Eu comecei, então, abordando a teoria, trazendo um pouquinho do RCO, e sempre ali, né, durante a minha exploração, incentivando eles a participarem dos debates, perguntando, indagando, sempre assim, mais no sentido de uma roda de conversa mesmo, ou algo parecido com uma aula invertida também. Tem algumas imagens aqui. Na sequência, o que foi feito? Eu organizei os grupos, tá certo? Fiz, assim, uma composição bem específica mesmo. Não queria que eles escolhessem de forma espontânea. Eu fui mesclando com as características, comportamentos das turmas, das pessoas. Por quê? Eu já atuei com esse pessoal antes em geografia. Eu já conheço cada um deles. Eu sei que existem alguns mais resistentes, alguns mais tímidos. Então, eu promovi uma mescla ao separar os grupos. E depois, na sequência, então, eu solicitei que cada grupo assumisse ali a defesa, né, encarnasse o personagem para defender os aspectos positivos e outro também para criticar ou trazer à tona os aspectos negativos das tecnologias do nosso cotidiano. E depois, na sequência, eles puderam cada um fazer as suas apresentações. Bom, mais do que teoria, né, do que a minha narrativa, eu fico assim na minha cabeça a sensação, a expressão que esses alunos começaram a manifestar. Por quê, gente? Foi algo diferente para eles. Eles não estavam acostumados com essa metodologia. Inclusive, de que, assim, orientar, explicar várias vezes como que seria. Eles, no começo, tiveram um pouco de resistência. Inclusive, uma das senhoras, a Roseli, que daqui a pouco ela aparece na imagem, ela falou para mim: professor, não vou apresentar, não quero participar. Eu tenho vergonha, não quero apresentar. É a pessoa mais velha da turma. E eu, com toda a sabedoria, né, que eu traquejo de nós professores temos, falei: Roseli, tudo bem, se não quer apresentar, fica tranquila, tá certo? Fica tranquila, seus colegas aqui vão participar, depois a gente vê uma outra atividade para você. Para minha surpresa, eu me ausentei, deixei os grupos, né, trabalharem. Quando eu voltei, tá lá a Roseli de frente aqui pra gente, né, uma blusa listrada e óculos. A Roseli participando, gente, ela que não queria, que é uma senhora bem conservadora, né, muito adepta a mudanças, inovações, ela estava lá participando. Nesse caso aqui é só um recorte. Esse grupo começou a abordar, então, aspectos negativos do uso da tecnologia. Eles se enxergaram uma coisa do cotidiano. Lógico, eu fui orientando, ajudando um pouco eles, mas nesse caso estavam dramatizando, por exemplo, a postura de uma mãe diante de seus filhos. Tem uma aluna ali de vermelho que representou o papel da mãe. A Roseli, que é aquela que eu falei que era resistente, ela assumiu o papel de avó, e os outros jovens de filhos. Eles fizeram um diálogo muito interessante, muito divertido, no sentido, né, da alienação, como as pessoas deixam de conversar, de dar atenção com o outro durante um evento como o jantar, por exemplo, em detrimento do uso do celular, por exemplo, né, que eles retrataram aí. Procurando ser bem rápido, tá certo? Outro grupo também falou sobre aspectos positivos, sobre aulas remotas, enfim, não vou a gente detalhar muito aqui. O que eu quero trazer para vocês? Foi excelente, foi muito bacana os resultados. Eles mostraram criatividade, mostraram que, de fato, né, enxergaram ali que a tecnologia ela pode ser muito boa, muito produtiva, muito positiva, porém, nós temos que repensar algumas coisas no nosso cotidiano. E também uma coisa que eu achei muito legal, teve uma pegada bem de humor. Eles trouxeram as reflexões, mas sempre colocando frases assim divertidas, associando com alguns nomes de alunos, inclusive até colocando algumas frases que eu sempre falo durante as aulas para eles e também embutiram na apresentação deles. Eu acho que foi fantástico isso aí. Eu acho que a essência do meu trabalho foi isso, tá certo? Para procurar ser bem rápido e não alongar demais. Olha só, né? Parece que o debate por personagens, assim, é uma metodologia que é tão... Parece, a gente pensa assim, parece que é tão usada pelos professores. E veja, né? O professor foi apresentar para os alunos e eles acharam estranho, né? Acharam algo diferente, inusitado. E mesmo com a resistência, igual a resistência da professora lá, ela, né, depois cedeu e participou. Então, foi uma aula produtiva, né? Dá para ver pelo relato do próprio professor mesmo, né? Os alunos não conheciam essa estratégia, essa dinâmica,
tinham resistência num primeiro momento e depois participaram, construíram proposições positivas, né? Então isso que é o bacana, isso que legal, professor, parabéns pela implementação, muito bom, tanto o relato também quanto o plano de ação. Lembro que você já colocou lá o link para nós no Drive também, né? Porque é bom esse compartilhamento aí com os demais. Ótimo. Eu tô vendo pelo Agradeço adiantado. mais uma vez, tá? E peço desculpa porque eu tenho que tenho que ausentar. Sim, ok, então, tá bom. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou tirar o print nosso aqui dessa tela e nós vamos ficar nessa tela até umas 19h48, porque ainda falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 19h50 eu tenho a outra turma, então a gente vai fazer assim. Acho que acredito que mais 1 ou 2 consiga apresentar agora. E aí todo mundo que precisar sair da reunião agora pode sair, não tem problema. E aí os outros que ficarem, vai ficar mais uns 3, eles já iniciam na outra turma. Eu deixo vocês apresentar primeiro para não atrasar, daí vocês podem sair, os últimos que ficarem, daí que eu vou dar andamento com a outra turma, tá? Então vou tirar o print final aqui só para mim ter o registro, alguns já precisaram sair, né? Se vocês também puderem fazer um print aí da tela, por gentileza, então eu vou tirar. Então foi... Muito bom, porque conseguimos finalizar essa jornada, né? Para alguns dos que já apresentaram, no caso, tá? Então, ó, quem precisar sair, sem problemas, tá? Agradeço a participação de todos, tá? Fiquem com Deus, quem já apresentou. O que precisarem, me mandem mensagem, estou à disposição para o que precisar, tá bom? Se alguém precisar sair, então, até mais para vocês. Ah, que bom! Até mais. Agora vamos ver quem ficou aqui que vai apresentar. Até mais. Até mais, prof. Na ordem aqui nós temos a professora Andréia agora. Vamos ver se dá tempo dela apresentar nesse momento de talvez a gente vai ter que mudar de Meet. Oi. Então, eu vou apresentar... Eu tô no celular, né? E eu vou apresentar o relato que eu fiz no Instituto... Vou só compartilhar aqui. Tranquilo. No Instituto de Educação aqui de Curitiba, né? Do Paraná, na verdade. E foi bem difícil, assim, sabe? Eu lá no Instituto já tem um professor, né? Que dá aula de projeto de vida. E daí eu tava conversando com ele. Tá compartilhando? Tá bem Sim, pequeno, já né? está aparecendo para nós. Tá compartilhando? Está. Tá bom. Então, como ele já tem, né, essa matéria com esse professor, eu estava conversando com ele e ele falou, eu fiz essa implementação em 2 aulas. Primeiro porque deu errado e depois eu conversei com a professora e eu consegui fazer dar certo. Mas ele pediu para conversar com eles sobre primeiro o ser e o ter, né? E daí eu expliquei, né, mediando ele. E aí, como foi uma atividade, como se fosse uma revisão, eles entenderam melhor. Porque o professor falou que eles não estavam entendendo o ser e o ter. Porque o ter, ele planeja também, né? E o ser, ele planeja ser alguma coisa no futuro, não ter, só ter. Não que o ter seja um castigo. Né? Tudo isso foi trabalhado e eles estavam entendendo melhor. Porque era como se fosse uma revisão. Isso foi uma aula. E daí na outra aula eu quis fazer a implementação, só que daí, como eu tinha falado com o professor, né? Eu pensei que eu podia fazer do jeito que eu queria. Que era fazer uma linha do tempo, mas não uma linha do tempo muito distante deles. Eu queria 2, na verdade. Uma do passado, os projetos que eles tentaram realizar, qualquer coisa, desde um brinquedo que eles tentaram conseguir com a família, algum projeto. E uma do futuro, só que um futuro mais próximo também, né? Como que eles vão terminar os estudos dele, porque eu fiz no ensino médio do 2º ano. E só que daí eu fiz assim, né, sem olhar no RCO, sem pensar em nada disso. Daí depois, conversando com o professor, até fiquei nervosa, coisa e tal, mas deu certo. Daí eu peguei a primeira aula do projeto de vida, explicando o que era o projeto, né, a importância, e daí a gente incluiu dentro dessa linha do tempo. Realmente eles fizeram daí a linha do tempo
mais próxima, não tão distante, com projetos menos distantes, assim, o que vai acontecer para eles se formarem ali no ensino médio, o que eles almejam depois disso, já até ali. E a do passado, né, que eles fizeram também. Alguns fizeram mais longe, né, o projeto, o futuro deles, entenderam essa relação, né, de planejar o futuro, porque daí, como era a primeira aula, né, eu incluí isso, né, essa aula do RCO, e daí eles já tinham tido também, né, então eles debateram melhor, né, eles apresentaram daí o projeto deles para a turma. Inclusive, eu tenho, lá no Instituto, tem muito aluno de inclusão. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. E daí tem surdo. E a professora, que é a professora deles, da menina, né, que é surda, ela quis apresentar, ela desceu e quis apresentar o projeto dela. Explicando para a aluna surda já, apresentando, né? Então aí ela está contando a linha do tempo passado e depois ela vai para o futuro. E ela adorou. Ela gostou bastante, inclusive como desabafo, né? Ela falou, foi bem legal. Então é isso, professora. Deixa eu tentar voltar aqui, porque... É ele, não? Então é isso, professora. Ok, é prof. o que eu tenho para dizer. Sim. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada a você pelo relato. Você teve que fazer umas adaptações ali no final, né? Mas ainda bem que deu certo. Que legal esse vídeo da intérprete apresentando. Bem bacana. Muito bom. Eu ia incluir ele, mas eu não consegui. Sim. Tá bom, então, obrigada. esses vídeos, às vezes, eles ficam pesados, né? Os slides ficam pesados para carregar. Agora, deixa eu ver aqui, ó. Nós temos a prof. Gilda. A prof. Gilda escreveu, pode ser a próxima, tenho um compromisso, tá? Tem o professor Ednei, tem a professora Adelina e acho que a professora Samantha saiu. Eu vou passar, deixa eu ver na ordem aqui quem que estaria. Estaria Ednei, Edna e Gilda. Tá, vamos ver se a gente consegue seguir essa sequência. Só que agora eu vou passar o link da Meet da outra reunião. Vocês vão ter que entrar na outra reunião pra gente começar a apresentar. Pera aí, deixa eu mandar aqui no grupo, aí no chat. Oi. Ô, prof. Mas se tiver algum professor que tenha que sair logo, eu passo a vez, tá bom? Eu fico depois, tá. Não tem problema. Entre a professora Edna e Gilda, quem que tem o compromisso antes aí pra gente ver quem que pode apresentar primeiro? Ô, professor, eu trabalhei até agora há pouco e meus filhos estão aqui e eu tenho um compromisso. Tá, então vamos colocar a prof. Gilda, então, para apresentar. Ó, eu vou enviar o link da Meet. Primeiro vocês entram nessa Meet aí e daí a gente já se muda lá para outra reunião para vocês começar a apresentar. E aí dá tempo ainda, a prof. Edna falou que precisa sair às 8, mas vai dar tempo. Podem se mudar para lá agora, eu já vou entrar também lá.